Em teus passos eu aprendo a caminhar. Ao ver teus pés na cruz aprendo a confiar. Quando a força me faltar, quando a vida me provar, eu quero estar em teus braços, ó Mãe, e
é um nascimento espiritual. É aquele nascimento que a gente deseja todos os dias viver aquela graça, daquela intimidade com o Espírito Santo. Quantas vezes a gente levanta, não reza, sai de qualquer jeito para a rua, perde a paciência na nossa casa, não adianta nada eu vir para a igreja, para a presença de Nossa Senhora, chegar lá em casa e quebrar o pau. Não adianta nada. Que cristão é esse? Então a gente viver essa graça de todos os dias ao levantar, a gente rezar e pedir o Espírito Santo que nos dê essa graça de sermos criaturas novas. Hoje, Espírito Santo, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, porque eu preciso de viver a graça do Senhor. Então, que a cada momento eu peço que o Espírito Santo venha habitar dentro de mim, para que eu seja uma pessoa diferente, para que eu não perca a paciência no trânsito, para que quando uma pessoa for diferente comigo na rua, no meu trabalho, eu falo com ela: Deus te abençoe, meu irmão. Nós precisamos ser diferentes, porque nós conhecemos o Cristo. Nós não podemos ser igual às pessoas que estão lá fora, porque Deus vai nos cobrar isso. Não adianta ser uma pessoa dentro da igreja e lá fora ser outra. O Padre Jonas já dizia assim: sim, não, eu não posso ser morno, eu tenho que ser frio ou quente, o morno vai ser vomitado. Então hoje nós vamos desejar isso, o Espírito Santo vem soprar em nós essa criatura nova, esse desejo de ser esse homem novo a cada dia, um dia de cada vez que Deus nos produz. Amém? Então nós vamos cantar isso agora, desejando que o Espírito Santo venha habitar em nós, que o Espírito Santo venha nos levantar, que o Espírito Santo venha nos renovar, para que nós sejamos pessoas novas. Transforma-me, quero renascer.
sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Deus Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quando for você, repete comigo, Senhor Jesus, obrigado muito por obrigado esta noite, por tua presença viva no meio de nós. Obrigado, Jesus. Porque nesta noite nós estamos aqui para te adorar, louvar, experimentar a salvação que o Senhor trouxe a cada um de nós. Amém? Amém? Podemos sentar, pegar a Bíblia, abrir no Evangelho de João, no capítulo 3. A gente vai ler do versículo 7 ao versículo 15. Amém? Vou me apresentar novamente, né? Meu nome é Warley, sou casado, tenho 2 filhos da cara do pai. Moro no bairro Minas Caixas, aqui em Venda Nova, e participo da renovação desde 93. Né? Sempre na furaria e geralmente ligado ao Ministério de Pregação. Amém? Acho que todo mundo me conhece aqui, né? Tem alguém que não me conhece? Você não me conhecia? Tá? É uma alegria estar com vocês essa noite para partilhar, não só partilhar, mas experimentar a palavra de Deus. Amém? Todo mundo abriu aí? João, capítulo 3, versículo 7 a 15. Não te maravilhes que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignora estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vós tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Bem, eu ia falar meu amado irmão, minha amada irmã, mas aqui minhas amadas irmãs, né? A palavra de Deus hoje veio falar forte ao nosso coração, principalmente nesse tempo pascual, porque nós ainda celebramos Páscoa, né? Nós estamos numa caminhada onde, nesses 50 dias até Pentecostes, ainda estamos revivendo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a sua morte e a sua ressurreição. E Jesus, quando ele vem e se encarna no seio da Virgem Maria, ele veio com uma finalidade, com um propósito de resgatar, de atrair a si toda a humanidade. E dentro dessa humanidade se encontra eu e você. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Então Jesus veio a resgatar a cada um de nós, a mim e a você. Refletia essa semana em outra pregação sobre o episódio em que Maria Madalena vai ao túmulo de madrugada para poder ver Jesus e chorar o corpo de
tem medo do escuro, ou daquilo que ela não conseguia ver e enxergar, não tinha medo dos soldados e não tinha medo da tradição, porque ela foi ao dia de sábado, mas ela vai ao túmulo e não encontra Jesus. Ela volta, avisa Pedro, avisa João, os dois correm, vão ao túmulo também. João, que era novo e forte, bonito como eu, assim, chega primeiro no túmulo, mas depois vem Pedro, mais velhinho, igual o Joanes, mais velhinho, já meio acabadinho, e chega mais depois, porque está bem cansado, coitadinho, né? E ele entra, e João tinha esperado na porta em respeito aos mais velhos, e aí, desculpa, brincadeira, tá? Em respeito à autoridade que Jesus põe sobre Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí, João entra, vê e crê. Mas os dois voltam para casa. Maria continua lá, chorando. Maria continua lá, aguardando, tentando ver o que tinha acontecido com o corpo do Senhor, porque Maria era aquela que no Evangelho de Lucas tinha sido liberta de 7 demônios e que tinha seguido Jesus durante toda a trajetória, e que alguns estudiosos relacionam a Maria de Lucas 8 a Maria de Lucas 7, que é aquela pecadora perdoada que lava os pés de Jesus com os panos e enxuga com os cabelos. Ou seja, o próprio Jesus fala que muito perdoa, muito se ama. E Maria, com imenso amor, ela vai ao túmulo de Jesus, é a primeira a testemunhar a ressurreição. E ela reconhece Jesus quando Jesus fala: mulher. Essa palavra, mulher, não, melhor. Primeiro fala mulher porque chora, e ela só reconhece quando ele fala Maria, o nome dela. Falei tudo isso para dizer o seguinte: a salvação é de toda a humanidade, mas quando ela aparece para Maria Madalena, ela só reconhece Jesus quando ele fala Maria, quando fala o nome dela. Ou seja, mesmo sendo para toda a humanidade, Jesus se revela como o Salvador pessoal de cada um de nós. É o meu Salvador, o Arne. Diga o seu nome para você mesmo. Jesus é o seu Salvador. Mulher, Maria. E ela vira para ele falar: Ramone, não quer dizer mestre. Meu irmão, minha irmã, ele vem, se encarna e dá vida por cada um de nós. E essa passagem de João, no capítulo 3, vem falando justamente desse sacrifício de amor de Jesus na cruz por cada um de nós. Porque se pegarmos no iníciozinho, Nicodemos era aquele que estava seguindo Jesus às escondidas, e certa vez à noite, sem ninguém ver, ele se aproxima de Jesus e ele diz assim: olha, mestre, perguntou-lhe como, Rabi, sabemos que és um mestre de Deus, ninguém pode fazer tais milagres se ele não estiver com ele. Jesus então começa a dialogar com Nicodemos, começa a falar de coisas do alto, coisas sublimes, começa a falar de nascer de novo, de uma vida nova. Mas Nicodemos ele ignora, mesmo sendo um rabino, mesmo sendo um mestre do povo de Israel. A palavra, meu irmão, minha irmã, de Deus, ela não é para os entendidos, para os sábios. Ela se revela para aqueles que têm o coração dele, aqueles que têm o coração escancarado para Deus. Deus, ele se revela a cada um de nós, não pela nossa sabedoria, mas pela nossa entrega, pela nossa doação, pela nossa fé no Filho de Deus. E aí, a palavra vai então dizendo, no diálogo de Jesus com Nicodemos, que necessário é nascer de novo, e replicou Nicodemos: como pode fazer isso? E Jesus então vai falando: és doutor em Israel e ignora essas coisas. Em verdade te digo, dizemos que sabemos e damos testemunho do que vimos. Aí lembra o Diálogo dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus fala: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas. Por que testemunha? Porque nós experimentamos Jesus pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. E aí, continuando essa leitura, Jesus vai comparando a si a figura da serpente de bronze que Moisés levanta no deserto. Versículo 14. Como Moisés levantou a serpente
olhar com fé para a cruz e viverás. Olhe com fé para a cruz e viverás. Esse é o tema da pregação. Precisamos voltar o nosso olhar para a cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque é na cruz de Cristo que Jesus conquista a nossa salvação e nos liberta e nos transforma e nos resgata do poder do pecado e das trevas. Amém? E essa comparação com a serpente de bronze, ela não é uma comparação à toa, porque nós sabemos que todo o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento e é tudo um prenúncio da vida do Messias. Desde a queda do homem ali no Jardim do Éden, Jesus já tinha sido prefigurado, tinha sido anunciado que viria para resgatar toda a humanidade. Lá em Gênesis nós sabemos a passagem que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher, tu lhe ferirás o calcanhar e ela lhe esmagará a cabeça com os pés. Então já tinha uma profecia no primeiro livro, e em todos os livros da Bíblia, tudo que vai acontecendo no Antigo Testamento nos prepara para a grande encarnação do Verbo. E essa passagem da serpente de bronze não é diferente. Se você abrir comigo aí o livro de Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9, pode abrir. Números 21, de 4 a 9. Amém? Números, é bem no iniciozinho aí, o quarto livro da Bíblia. Números 21, de 4 a 9. Amém? Todo mundo achou aí? Vamos lá. Qual que é o título? A serpente de nós. Partindo do Monte Or em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque diziam eles: nos tiraste do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água. Estamos enjoados desse miserável alimento. Olha para você ver, gente. O povo estava saindo do Egito, eles haviam experimentado todas as graças e manifestações de Deus na terra do Egito, como que Deus levantou o seu braço em favor do povo de Israel e o libertou do faraó. E aí, no meio do caminho, quando eles iam se aproximando do Mar Vermelho, eles começaram a murmurar. Eles começaram a murmurar. E a murmuração é o que, gente? A ladainha a murmuração é a ladainha do inimigo. Por quê? Porque quando nós louvamos e bendizemos, nós estamos louvando a Deus, a ladainha de salvação. Mas quando nós começamos a murmurar, a gente está, infelizmente, proclamando a ladainha do inimigo. E aí, o povo então começa a murmurar e começa a murmurar contra Deus. O povo começa a vaguejar contra Deus. E aí, quando o povo começa a murmurar contra Deus, repete o que aconteceu no Jardim do Éden. O homem vai se afastando de Deus. Olha para você ver como que essa passagem faz uma alusão à salvação de Cristo. Por quê? Olha, então o Senhor, versículo 6, enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram a muitos. Eles murmuraram, e aí vieram serpentes que mataram a muitos. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Olha para você ver, meu irmão. A palavra fala que o povo começou a murmurar, vieram as serpentes de bronze e muitos morreram por causa da murmuração. E aqui o povo reconhece que eles pecaram. E aí a gente vai lá em Romanos, capítulo 6, capítulo 3, 23, depois 6, 23. Todos pecaram
aptos da graça de Deus, e 6:3 fala: o salário do pecado é a morte. Eles murmuraram contra Deus, experimentaram a morte, não porque Deus é vingativo, mas porque é consequência do pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos distanciamos de Deus, nós estamos nos afastando da fonte de vida. Se afastamos da vida, nós experimentamos a morte. Então, meu irmão, é consequência direta do pecado. O salário do pecado é a morte. E nessa passagem o povo estava murmurando contra Deus, e por causa dessa murmuração enfrentaram a morte e a enfermidade, ao ponto de reconhecerem: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Volto lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Quando Deus criou o homem e a mulher, cria a sua imagem e semelhança, coloca no jardim do Éden, o homem conversa com Deus, o homem se entretém com Deus, o homem passeia com Deus no final da tarde. Mas aí no capítulo 3, versículo 1, diz o que? A serpente é o mais astuto de todos os animais. E a serpente chega e fala no ouvido de Eva. É verdade que Deus nos proibiu de comer todos os frutos do jardim, começa com uma mentira. E Eva então fala: não. Ele falou: olha, vocês podem comer, mas não daquela árvore que está no centro do jardim. E a serpente começa a buzinar no ouvido, a buzinar, e muitas vezes a gente cai nesse ponto, né? Muitas vezes a gente dá ouvidos ao inimigo, muitas vezes nós começamos a lamentar, a murmurar, a reclamar, a gente começa a choramingar e não acreditamos e não confiamos e não entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. O fato aqui, meu irmão, é que o povo pecou e morreu. E aqui tem a figura de serpente, que é a figura do próprio inimigo, do próprio demônio. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. O que a gente pode falar de um poste aqui? Um madeiro, né? Sobre um madeiro, sobre um poste. E todo aquele que for mordido e olhar para ela será salvo. Moisés fez assim, pois, uma serpente de bronze e fixou sobre um poste. Se alguém é mordido por uma serpente, ou seja, se alguém caía na cilada do demônio e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Meu irmão, essa passagem tem tudo a ver com o evangelho de João que nós temos. Tudo a ver com o evangelho que nós proclamamos. Olha para você ver. Moisés faz uma serpente de bronze e as pessoas estavam sendo enfermas, morrendo da enfermidade por causa do pecado, olhavam para a serpente e eram curadas. Amém? Muito tempo depois, a gente voltando no evangelho de João, muito tempo depois, o próprio Cristo fala: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Aquela passagem serve então de prefiguração para essa, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Meu irmão, o nome de Jesus quer dizer Deus salva o homem do seu pecado. E olha para você ver, assim como as pessoas olhavam para a serpente e eram curadas da enfermidade física, Jesus ele se entrega por amor a cada um de nós. E assim como a serpente foi colocada no madeiro, Jesus se coloca no madeiro. Assim como a serpente era sinal de maldição, porque prefigura o demônio, Jesus se faz maldição, porque a palavra de Deus fala lá em Gálatas 3, versículo 3, ele se fez maldição para salvar-nos da nossa maldição, porque fala lá em Isaías 53, que ele traiu sobre si as nossas enfermidades, o castigo que merecíamos pesou sobre ele, fomos curados, salvos, libertos, graças às suas chagas. Ou seja,
nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o maior sinal de salvação que nós podemos ver. O próprio Deus se entregando por amor a cada um de nós. Amém? Amém. Ele morreu por mim, morreu por você. Ele se entregou na cruz por cada um de nós para nos salvar, para libertar e para resgatar. E aí, pergunta para mim, onde é que entra Nicodemos isso tudo? Novamente, Jesus ele disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Por que nascer de novo? O salmista fala que minha mãe me concebeu no pecado. Dentro de nós existe a raiz do pecado. Nascemos sobre o fardo do pecado original. Então, o primeiro nascimento é um nascimento carnal. O homem, ele nasce da carne, ele nasce do pecado. O homem natural nasce sobre o jugo do pecado, do afastamento de Deus. E ele só encontra salvação quando ele encontra uma vida nova em Jesus. Quando ele nasce de novo, ou seja, quando ele é revestido da graça de Deus e nasce para uma vida nova. Como que nós nascemos para uma vida nova? Como que a gente nasce para uma vida nova? Renunciando o pecado. Oi? Renunciando o pecado. Renunciando o pecado, o que mais? O primeiro nascimento é o nascimento da carne. O segundo nascimento? Quando é que a gente nasce de novo? No batismo nós recebemos um novo nascimento, é a filiação divina. Nós recebemos o Espírito Santo, a Trindade Santa passa a habitar e morar em cada um de nós. 1 Coríntios 3,16, ora não sabeis que sois templo de Deus, o Espírito Santo habita em vós. Ou seja, nascer de novo, meu irmão, minha irmã, é nascer das águas do batismo. Mas quanta gente que foi batizada e tem uma vida velha? Quanta gente que foi batizada e vive como um homem velho, vive como se não tivesse sido batizado, vive como se fosse pagão? Meu irmão, é necessário viver a graça do batismo. É necessário deixar essa graça transformar a nossa vida e não tem outro jeito a não ser deixar o Espírito Santo que nós recebemos no batismo, que ele venha de dentro de nós e realize o plano de salvação que Jesus Cristo iniciou na cruz do Calvário. Ele começou, ele libertou, ele derramou seu sangue por nós, mas a cada dia o Espírito Santo vai trabalhando em nós para que os sinais de salvação sejam diferentes à nossa vida, ou seja, para que a cada dia experimentemos a graça da salvação. Necessário você nascer de novo, necessário você nascer da água do Espírito, necessário você deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo e acolher a salvação. Ele veio e deu a vida a cada um de nós. Agora nós vamos a cada dia abraçar a salvação que ele trouxe na cruz. A cada dia nós precisamos levantar os nossos olhos e olhar para ele. Muitas vezes a gente, mesmo batizado, mesmo vindo da igreja, mesmo participando do grupo de oração, a gente olha para o mundo, a gente olha para os problemas, a gente olha para o pecado, a gente olha para a nossa miséria, a gente olha para as dificuldades, e aí o que acontece? Se nós olharmos para tudo isso, a gente vai fazer igual aquele povo no deserto, a gente vai começar a desanimar, vai começar a entristecer, vai começar a lamuriar, vai começar a lamentar. Meu irmão, hoje você está convidando a olhar para Deus. Olhe para Deus, olhe para Deus, meu irmão, minha irmã. É nela que nós vamos conseguir a salvação. Aquele que olha para a cruz com fé, vive. Aquele que olha para a cruz com fé, vive. Convido você a colocar a mão no lado do coração. No lugar de fechar os olhos, nós vamos olhar para Deus. Nós vamos falar para Jesus: obrigado por esse sacrifício de amor. Obrigado, Jesus, porque assim como Moisés levantou a serpente de bronze do deserto, e as pessoas olhavam para a serpente e eram curadas das suas enfermidades, nessa noite nós estamos olhando para ti.
Santa, Jesus, eu confio em Ti. Eu creio nesse amor que entregou a vida por mim. Por isso, nesta noite, Jesus, eu olho para Ti, para nada mais. Eu não olho mais para o meu problema, para a minha dificuldade, mas o meu olhar está fixo em Ti. Olha para Jesus. E quando nós cantamos, você vai entregar a sua vida, os seus problemas, a situação que você está passando diante do crucificado. Ele tomou sobre si a nossa cruz. Deixa Ele tocar, deixa Ele curar, deixa Ele falar, deixa Ele libertar você nessa noite. Toca, Senhor, em cada um de nós. Liberta-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Imagina Jesus agora crucificado e você debaixo da cruz de Cristo. Essa visão que São Francisco de Assis teve, quando ele estava rezando diante da cruz e ele viu Jesus saindo da cruz, e Jesus vinha em direção a São Francisco. Jesus agora vem ao seu encontro. E ele agora, instrumentado por esse sangue libertador, ele te abraça. E ele te acolhe. E neste momento Jesus está tocando em você. Você pode experimentar a presença do Salvador, a presença do ressuscitado, a presença do crucificado, a presença daquele que deu a vida, mas ao mesmo tempo venceu a morte. E meu irmão, minha irmã, se ele venceu, o Senhor promete, vocês também vencerão. Eu não sei quais são os sinais de morte, eu não sei quais são as enfermidades, eu não sei quais são os problemas, mas assim como Moisés levantou a serpente e o povo foi curado, hoje, nesta noite, nós olhamos para a cruz de Cristo e Jesus está curando, está libertando, está sarando, está salvando a cada um de nós. Hoje é uma noite em que Jesus está te salvando, te acolhendo, te libertando, te curando. O Senhor está tocando agora em cada um de nós. Vai deixando o ressuscitado tocar em você. Vai deixando o crucificado tocar em você. É aquele que morreu, mas ressuscitou. É aquele que entregou a vida, mas venceu a morte. Ele se entregou por amor, mas venceu e está sentado à direita do Pai. Assim como ele venceu, o Senhor nessa noite fala: minha filha, eu estou contigo. Não importa o que você esteja passando, eu sou o sinal de salvação da sua vida. Por isso, deixe-me aqui, Jesus. Na tua presença eu acolho essa salvação. Vai falando para ele: Senhor, eu aceito, eu acolho este carinho, essa salvação que o Senhor trouxe na cruz. Eu creio, Senhor, que o Senhor está tocando na minha vida, na minha saúde, nos meus
Para sempre seja louvado. A música diz, né? Olhe pra cruz, foi contigo que te amo. Ninguém te ama como eu. Jesus morreu na cruz por cada um. Amém? Amém. Mas não é só por cada um no sentido geral. Mas ele morreu por todos. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome de Cristo. Para sempre seja louvado. Convido você mais uma vez a estender suas mãos na vida do Ave, né? Sua presença dele. Nós vamos rezar para ele mais uma vez, Ave Maria, né? Agradecendo a Deus pela vida dele, pelo ministério, né? Que Nossa Senhora possa guardar, possa proteger, levá-lo de volta para casa, abençoar a sua vida e sua família. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Temos avisos, né? Terça-feira tem grupo normal. Nós teremos que fazer feriado, mas a gente não vai perder a graça, né? Ficamos muitos dias sem culto de oração, por causa da Semana Santa, da festa de São José. Então, a gente acha que deve ter culto de oração, né? Então, vamos convidar as pessoas, né? Semana passada estava tão cheio de grupo, pela vez um pouco de gente, mas como eu falei no início do culto de oração, vamos pegar essa graça para nós, não vamos perder não, né? Quem não veio, perdeu, né? Amém. Então, vamos ficar de pé, vamos rezar. Agradecer a Deus esse momento. E já pedindo que Ele continue nos abençoando, que essa bênção alcance as pessoas da nossa casa, da nossa família, né? Do nosso trabalho. Que Deus vinde e compra todas as nossas necessidades. Pai nosso, que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos e estaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito